Boa noite. É uma alegria estar aqui para conversarmos sobre esse tema bastante polêmico, num certo sentido, num outro sentido não tão polêmico. Nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, mas um tema de fato, como a doutora Marilda disse, muito importante nos dias em que vivemos. Nós precisamos estar preparados para responder sobre essas questões como cristãos. O Senhor Jesus nos chama a conhecer a realidade e a responder com amor, com compaixão, mas sempre em verdade. Então, nós vamos tratar sobre esse tema da ideologia de gênero, e o título da palestra é Lidando Biblicamente com a Ideologia de Gênero. Nós já lemos Gênesis 1, 26 e 27, eu quero aproveitar então Gênesis 1 e lermos o verso de número 31, a primeira parte. Gênesis 1, verso 31, a primeira parte diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. O nosso Senhor criou todas as coisas, e Ele criou todas as coisas muito boas. Ele mesmo declara isso de uma maneira muito categórica. E a gente vai lidar um pouquinho com a questão da criação hoje, vamos mais ao final da palestra tocar neste assunto. Para nós iniciarmos como introdução, eu separei algumas frases, alguns trechinhos de pensadores que vale a pena nós observarmos. O primeiro deles é o Chesterton. É uma frase muito conhecida dele, uma frase profética. Lembrando que Chesterton já viveu há muito tempo, né, século XIX e XX, e ele nos diz o seguinte: chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Uma frase muito profética. Não sei se quando esta frase foi proferida nos seus dias, as pessoas compreenderam o que ele queria dizer ou compreenderam o alcance, a profundidade dessa frase. Hoje nós começamos a perceber isso, e no tema de ideologia de gênero, essa frase ela encaixa de uma forma como uma luva, né? Então nós temos que provar aquilo que é óbvio, mas já não é mais tão óbvio para muitas pessoas. Próxima frase, esse eu extraí de um vídeo do Drauzio Varela, é um médico muito conhecido no nosso país, e eu o trouxe aqui porque ele é uma pessoa que influencia muito o nosso país. Tem os seus meios de comunicação, tem um grande alcance às suas ideias, e questionado sobre ideologia de gênero, olha só o que ele disse: ideologia de gênero não existe do ponto de vista científico. Como é que você pode, a partir daí, dizer, não, é o professor que fala de gênero, ele que vai influenciar a criança? Isso é cretinice, isso é repetir uma bobagem que não tem qualquer sentido. A sexualidade se impõe, a homossexualidade se impõe da mesma forma que a heterossexualidade. Para Drauzio Varela não existe essa ideia de ideologia de gênero, ele repudia essa expressão, inclusive, e ele diz que tudo é uma questão hormonal, de cromossomos, e que a gente não determina nada, e que um professor não teria poder nenhum para influenciar ou deixar de influenciar uma criança, que a criança é aquilo que ela é, e isso vai se mostrar no tempo certo, e não tem o que fazer com relação a isso. No entanto, passando adiante, a gente vê que não é bem assim, inclusive entre aqueles que Drauzio Varela até mesmo admira. Por exemplo, Simone de Beauvoir, muito importante nas discussões sobre feminismo. Ela tem livros que até hoje são base para muito da teoria do feminismo. Ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. O que ela elaborou não é bem a ideia de gênero. Ela estava, na verdade, numa luta pela defesa de direitos da mulher e de uma posição diferenciada da mulher na sociedade, adotando algumas posturas radicais nesse sentido também.
No entanto, ela vai acabar formando uma base que vai ser assumida depois por outra teórica, o próximo slide, a Judith Butler, que ainda é viva. E a Judith Butler é a passagem obrigatória quando nós vamos falar sobre essas questões de gênero. Ela tem um livro, ela tem alguns livros que tratam sobre o assunto, subversão, gênero, identidade, etc. Ela diz o seguinte: gênero não é algo que é algo que se faz, um ato, um fazer em vez de ser. Não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero. Essa identidade é performaticamente constituída pelas próprias expressões que dizem ser seus resultados. A Judith Butler vai levar às últimas consequências muitas das ideias de Simone de Beauvoir, chegando até mesmo a dizer que a identidade de gênero ela não existe porque só existe a expressão. Porque a identidade de gênero seria uma coisa muito estática e nós estamos o tempo todo expressando de formas diferentes. Mais para frente nós vamos falar sobre o que é conhecido como gênero fluido, ou seja, a pessoa se identifica ora com um gênero, ora com outro e está tudo bem, porque é uma expressão, não é uma coisa fixa. Uma última frase ainda de introdução é do Jan Hayashi, que é empresário de Pablo Vittar. Na foto está Pablo Vittar, até para demonstrar, né, alguém que se entende como drag queen, que faz parte de um dos gêneros existentes. E aqui ele estava dando uma entrevista para a BBC Brasil, falando sobre uma turnê de shows que seria feita, e então o empresário diz o seguinte: a Pablo tem um público adolescente grande, tem até crianças que acompanham ela e não podem ir ao show. É um público sedento, engajado e que forma a base das fãs. A mensagem que queremos passar para eles é: podemos ser o que quisermos. Essa última expressão é muito definidora sobre a identidade de gênero, teoria de gênero, ou como nós vamos chamar aqui, ideologia de gênero. Podemos ser o que quisermos. Será? É o que nós vamos verificar. Então, o próximo slide nos traz um pouquinho a proposta, né, da nossa caminhada nessa noite. Tá? Apesar de muitos pontos, né, muitos desses são bem resumidos, então não se assustem. Vamos manter aí dentro do horário previsto. Então, vamos tratar primeiro algumas definições. Depois, nós vamos tratar a grande questão da ideologia de gênero, que é a inversão do fator determinante. Vamos explicar isso quando chegar lá. Ponto 3, nós vamos ver nova nomenclatura, como que eles adotam, né, uma nova nomenclatura, até mesmo entre eles. Quarto ponto, ideologia de gênero na prática. Vamos ver algumas coisas que já estão acontecendo no mundo e no Brasil. Quinto lugar, cosmovisão da ideologia de gênero. Esse é o grande momento em que nós vamos entender que a ideologia de gênero é uma cosmovisão, é uma visão de mundo e é uma visão religiosa. Vamos chegar lá. Em sexto, nós vamos ver então a cosmovisão cristã. E aí que a gente vai, depois de ter observado o que é a tal ideologia de gênero, como é que isso pode ser avaliado à luz da palavra de Deus. Vamos chegar então numa conclusão, ponto 7, e ponto 8 eu vou lançar algumas perguntas para aprofundamento e aplicação. Tá? No começo, então, nós vamos ficar mais estritos na questão da ideologia de gênero em si, para mais ao final nós compararmos com a perspectiva bíblica. Partindo para as definições. Tá? Primeiro eu preciso dizer o seguinte: alguém que adota as teorias de gênero não usa a expressão ideologia de gênero. Isso para eles é ofensivo, porque para eles não se trata de uma ideologia. Para eles é uma coisa muito natural. E ideologia carrega uma ideia política, às vezes até mesmo de subversão em alguns sentidos, e para eles não é uma ideologia. Então, normalmente são os críticos que utilizam essa terminologia ideologia de gênero. Eles vão utilizar identidade de gênero, expressão de gênero, teoria de gênero, ou como tem chamado também a teoria queer, né, que vem do inglês, que significa estranho. Ou seja, aquela pessoa que não se sente bem consigo mesma. Então vamos a algumas definições. Primeiro, ideologia. O que é uma ideologia? De uma forma bem simples,
é um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo que de um indivíduo ou de um grupo. Mas a gente pode ir um pouquinho além, porque a ideologia ela tem um caráter além de apenas um conjunto de ideias. E eu gosto dessa segunda definição, que diz que ideologia é um conjunto instrumental de ideias. É um conjunto de ideias que é usado para alguma coisa. Nesse caso, costuma ser utilizado para a mudança social. A ideologia ela tem uma finalidade política e social sempre presente, de mudança ou de preservação. Então, não é apenas uma ideia que alguém tem. Essa ideia ela é utilizada como uma ferramenta para uma transformação social. Quando a gente vai para gênero, e aqui é um ponto importante também, porque no sentido comum, quando você vai preencher alguma coisa, tem lá gênero, você faz uma associação imediata com sexo. Porque no sentido comum, como nós, acredito que todos nós, assim que nós entendemos, gênero é sinônimo de sexo, ou seja, é a diferenciação entre o homem e a mulher, delimitando os seus papéis na reprodução. Então, envolve a minha questão biológica, envolve a questão genitália. Dependendo de como eu fui concebido, como eu fui criado, eu sou homem ou mulher, eu sou do gênero masculino ou feminino. Essa é a associação que a gente faz. Aí nós precisamos entender que as teorias de gênero, para eles não tem nada disso. Biologia é uma coisa, identidade ou gênero é outra. Sexo é uma coisa, gênero é outra, completamente distinta. Então, nos estudos de sexualidade, gênero refere-se à dimensão psicológica e social distinto da dimensão biológica, ou seja, é como eu me percebo. Daí vem aquela história de eu nasci num corpo masculino, mas eu me vejo como uma mulher. Então eu sou do sexo masculino, seria nesse caso, seria do sexo masculino, mas me considero do gênero feminino ou vice-versa. Entenda, não estamos falando de homossexualidade, porque homossexualidade tem a ver com a orientação sexual, tem a ver com o desejo por uma outra pessoa. É muito possível, e acontece com bastante frequência, que, por exemplo, um homem não se percebe como homem, se percebe como mulher, mas vai ter relacionamento com uma outra mulher. Aí eu penso, não era mais fácil encurtar o caminho? Se ele é homem, então ele é heterossexual e se relaciona como mulher, mas não. Ele se vê do gênero feminino e então no gênero feminino ele assume um relacionamento homossexual com outra mulher, embora de nascença seja homem. Porque, como eu disse, nesses estudos, sexo e gênero são coisas totalmente distintas. E a gente tem isso, por exemplo, no próprio caso de Tami Miranda, conhecida no Brasil, que é mais ou menos esse percurso que é feito. Próximo slide, um pouquinho sobre a inversão do fator determinante. Então, aqui eu vou explicar a grande chave para a compreensão dessas identidades de gênero, que é o que nós temos conversado. Historicamente, entendia-se que havia uma relação necessária entre sexo biológico e condição psicológica e social. Então, a forma que eu fui concebido determina como eu me vejo e como eu me expresso na sociedade. Os meus pais sempre brincaram comigo, que quando o médico me tirou da barriga da minha mãe, ele diz assim, é homem. E o meu pai toda a vida sempre me cobrou, você precisa agir como um homem, porque quando o médico tirou você da barriga da sua mãe, ele falou, é homem. Então, é assim que nós compreendemos, historicamente é assim que se compreendia, do sexo masculino, então vai se perceber neste sexo, neste gênero, e vai se comportar socialmente assim. Se há algum desconforto, então, por exemplo, se eu sou homem, mas eu tenho um desconforto em me expressar como homem, qual que é o problema? É um problema na minha dimensão psicológica. Então eu preciso de vamos dizer assim, uma espécie de tratamento para adequar a dimensão psicológica à biológica. Porque o que determina a minha
a minha forma de me compreender e de me expressar socialmente é a minha parte biológica. A parte biológica é determinante. O que a ideologia de gênero faz? Ela inverte o fator determinante. O fator determinante não é mais a dimensão biológica. O fator determinante agora é a parte psicológica. Então, a ideologia de gênero passa a ver o gênero como uma construção pessoal e social absolutamente livre. Não significa nada lá no ultrassom, né, o médico passa, né, aquele aparelho na barriga da mulher e olha, tem uma genitália feminina ou masculina. Isso não significa nada para a construção de gênero. Essa criança, isso na cabeça deles, tá? Ela vai ter que nascer e ela vai ter que se perceber no mundo. Se ela vai se identificar com o seu sexo biológico, com a sua dimensão biológica ou não. E se há algum desconforto, o problema está na adequação biológica, que deve se adequar à psicológica. Ou seja, se eu, né, nasci homem, tenho órgão masculino, né, de sexo masculino, e eu não me percebo como homem, o problema não está na minha percepção, o problema está no meu sexo. Então eu tenho que fazer uma cirurgia para modificar a minha estrutura física a fim de que ela encaixe na minha percepção psicológica. Aí vem a questão, né, do transgênero, transexual e as cirurgias de alteração de sexo. Inclusive já existem vários casos de pessoas que estavam no processo de alteração de sexo, no caso a mulher no processo de alteração de sexo para se tornar um homem, e acabou engravidando do parceiro masculino e depois assume-se completamente homem. As fotos elas são bem chocantes. Um casal, dois homens, e um deles com uma barriga está grávido, porque ele fez a cirurgia de alteração, mas no processo engravidou, porque ainda tinha o órgão, né, a formação feminina de útero, etc. Retirou os mamilos, fez aquele processo hormonal para ter barba, para ter músculos, para ter pelo no corpo. Então, você olha, a aparência é de um homem, mas a estrutura ainda é de mulher e está grávida. Então, assim, são coisas muito chocantes, mas isso está acontecendo, inclusive, no nosso país. Então, eles enxergam que essa mentalidade histórica, e eles vão usar essas expressões, patriarcal e judaico-cristã, é a culpada por não permitir que essa compreensão se desenvolva. Então, eles vão olhar para os cristãos ou para uma sociedade com valores cristãos e vão entender que isso é o opressor e eles são os oprimidos e eles precisam se libertar dessa estrutura opressora. E é por isso que um dos ataques que são feitos é a igreja. Recentemente eu vi uma postagem de uma moça no Twitter, brasileira, jovem, universitária, e ela disse o seguinte: tenho ouvido muito na minha família que os jovens não estão indo mais para a igreja. Graças a Deus que continue assim. Essa foi a expressão dela. Porque, na opinião deles, a igreja escraviza, aprisiona, oprime, porque impõe um modelo do qual eles querem se ver livres. Eles querem ser livres para adequar todo o seu entorno a uma dimensão psicológica. E aí eles começam a adotar novas nomenclaturas. Ponto 3. Antigamente era GLS. Esse é o termo da década de 90. Atualmente, pelo menos até onde me consta, esse é o último termo. Ficou invertido ali, né? É LGBTQIA+. Então, essa sigla inclui diferentes orientações sexuais e diferentes expressões de gênero. Eles entendem que essa sigla ela consegue expressar o todo do movimento.
E o que inclui nesse movimento? Então, lésbicas, uma referência mais às mulheres, que têm uma atração sexual por mulheres, gays, que são homens, que têm atração por homens, bissexuais, a pessoa que se envolve com ambos os sexos, aí começa a entrar nas questões de gênero, né? Os transexuais, transgêneros e travestis, ou seja, aqueles que não se identificam, a parte psicológica com a fisiológica, eles querem fazer a mudança. Os queer, que são então estes que se sentem esquisitos e não se enquadram nem no gênero masculino e feminino, então outros gêneros foram criados. Intersexo, que são aqueles que manifestam as duas ao mesmo tempo. Os assexuais, agêneros e aromânticos, ou seja, aqueles que não têm nenhuma atração ou não se veem com nenhum gênero. E o mais inclui diversas outras possibilidades, como o gênero fluido. Então, o gênero fluido, ele é o seguinte: hoje eu estou me sentindo homem. Então, eu vou exigir que me tratem como um homem e eu vou me expressar como um homem. Amanhã, de repente, eu estou me sentindo como mulher. Então, eu vou me vestir como mulher e vou me exigir que me tratem como uma mulher. No outro, eu posso me sentir como um drag queen ou drag king ou como alguma outra coisa. Então, é aqui que a Judith Butler apontou. A expressão de gênero ela não é fixa. Ela é volátil, ela é fluida. Alguns outros termos aqui que são bem comuns, é importante a gente observá-los, né, porque eles têm sido repetidos bastante. Cisgênero, transgênero e não binário. O que significam esses termos dentro das teorias de gênero? Cisgênero é a pessoa que se identifica com o seu sexo biológico. Nasceu homem, se identifica como homem, esse é o cisgênero. Esse quase não é mencionado, né? Porque isso é engraçado como em pesquisas, né? Nas pesquisas que eu fiz e nos sites que eu vi, vídeos e tal, o cisgênero assim, é o último da lista. Tem também o cisgênero, né? Aquele que se identifica com o seu sexo biológico, mas esse é um grupinho pequeno, né? Já está em algum sentido mais ou menos aí. Transgênero é a pessoa que se identifica com um gênero diferente do atribuído no nascimento, e o não binário, acredito que vocês já ouviram essa expressão, não binário é a pessoa que não se identifica com os gêneros masculino e feminino e acha que essa ideia de masculino e feminino limita. Binário, não, eu quero fugir disso, eu quero ir para além disso. E aí o que gera? Né? Gera algumas coisas que nós já vamos ver. Como é que isso está acontecendo na prática, então? A ideologia de gênero na prática. Poderíamos trazer várias informações, eu trouxe só algumas. Né? Então, por exemplo, em Nova York, a Comissão de Direitos Humanos oficializou em 2016 a multiplicidade de identidades de gênero, chegando a 31 diferentes tipos de gênero. Então, existe uma lista. Quando você vai fazer um documento e precisa colocar o seu gênero, você tem 31 escolhas, 31 tipos diferentes que você pode escolher. Ouvi uma outra, não coloquei aqui, mas parece que na Inglaterra, quando você vai fazer uma conta no Facebook, você tem mais de 70 tipos de gênero diferentes que você pode se identificar. Entre eles, né, citei alguns aqui: bigênero, drag queen, drag king, agênero, não binário, pansexual, transexual, crossdresser, andrógeno, etc. Tem 31. E alguns outros números, alguns outros estatísticas apontam até mais, né? Onde que eles têm batido? Então, eles batem muito na parentalidade neutra. Eles entendem que os pais e mães devem promover uma educação eclética. Você não pode vestir o seu filho, se é menino, de azul e ensinar para ele que azul é cor de menino, ou se é filha, vestir de rosa e ensinar que rosa é cor de menina. Ou então, qualquer outra coisa que normalmente nós liguemos à questão de masculino e feminino, isso tem que ser abolido, tem que ser uma criação neutra, para que a criança se perceba. Tem um caso muito famoso, o caso da criança chamada Sasha. Na verdade, é um menino, né, nasceu do sexo masculino, mas os pais dizem ter criado totalmente livre de qualquer padrão, para que essa pessoa se descobrisse. Inclusive, o seu nome seria alterado no momento certo.
E com 5 anos, então, aquele menino diz que ele é uma menina. E aí, então, é registrado como Sasha. E na sua festa de aniversário, então, se veste de uma fadinha para expressar que agora se decidiu. Né? Isso aconteceu na Inglaterra já tem alguns anos. Nas escolas, existe uma pressão para que as escolas se engajem nessas teorias. Que elas ensinem essas teorias. Que elas acabem com banheiros específicos, isso já tem acontecido, né? Você não ter mais banheiro masculino e feminino, ou já vi também foto de banheiro masculino e feminino e um banheiro neutro. Aquela pessoa que discorda da binariedade, ela vai no banheiro neutro. Então existe essa forçação nesse sentido. Por exemplo, distinção de uniformes. Isso aconteceu no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que é um dos colégios mais antigos da nossa nação. Foi lá por 2016, 2017. A escola instituiu que não havia mais uma regra de uniforme masculino e feminino. As crianças continuariam sendo obrigadas a usar uniforme, mas nada impedia do menino usar uma saia ou da menina usar um uniforme masculino. Então não haveria mais regra. Estava liberado qualquer tipo de uniforme para qualquer tipo de criança. E aí entra também o vocabulário alternativo. O famoso pronome neutro, né? Então você não fala mais a menina ou o menino, você fala menine, porque é neutro, você não pode identificar. Ou meninix, né? Coloca o X no final. Então, não identificar mais. Acabar, né, com algumas celebrações, algumas datas comemorativas que influenciem essa questão do masculino e do feminino, também é uma das coisas que estão em pauta. No Brasil, tentaram aprovar uma lei, um PL famoso, que era um PL que tinha como objetivo, pelo menos na sua ementa, criminalizar a homofobia. Só que no seu texto deixava tão vago que era possível que alguém que discordasse incorresse num crime. Então, esse projeto foi arquivado, não foi para frente, mas essas pautas, né, vira e mexe, estão aí retornando. Né? Próximo ponto, e aqui a gente vai chegar, então, como é que a gente avalia a ideologia de gênero e como é que a gente compara a ideologia de gênero com a Bíblia, com o que a Bíblia nos apresenta. Então, e aqui muito disso eu devo ao reverendo Felipe Fontes, um pastor presbiteriano, né, que pastoreia lá em São Paulo. Ele identifica muito bem a ideologia de gênero com uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Da forma mais simples possível, a cosmovisão é a lente pela qual você enxerga o mundo e com a qual você interage com o mundo. Cosmovisão diz respeito sobre o nosso coração, sobre a narrativa que nós adotamos para definir quem nós somos e como nós nos envolvemos no mundo. Então, na estrutura básica de toda a cosmovisão, há uma narrativa de criação, queda, redenção e consumação. É impressionante como toda ideologia tem essa estrutura de cosmovisão. Numa disciplina, né, lá no Andrew Jumper, onde eu fiz o curso, uma das tarefas, um dos trabalhos, era assistir 2 filmes, quaisquer filmes que fossem, e identificar no filme essa narrativa. E podia ser filme de comédia, de terror, de drama, de suspense. E é impressionante como essa narrativa ela existe. Só para exemplificar, todo filme começa normalmente com uma cena aberta, mostra o contexto, você vai se ambientando nas personagens e tudo parece que está bem, tudo caminha bem. Aí acontece alguma coisa que prejudica as personagens, um problema. Temos a criação, a queda. E aí o desenrolar do filme é para tentar solucionar o problema, redenção. E o filme termina com uma consumação. Qual que é o desfecho, como é que tudo isso acaba, ou qual é a expectativa que fica. Olha como a ideologia de gênero cabe muito bem numa cosmovisão. Criação. Entende-se que o corpo em que nascemos é um fato casual, é mera causalidade.
não tem um propósito. Se você nasceu com um órgão masculino ou feminino, isso é casual, não tem propósito. Foi um acaso. Por isso, o sexo não pode exercer determinação sobre a sua identidade de gênero. Então, essa é a visão de criação que se tem. O que é a queda? A queda é a imposição de uma expressão que é heterocisnormatividade. Vem de heterossexual, orientação sexual, cisgênero, que é aquela identificação, né, do gênero com o sexo, e normativo, ou seja, a sociedade que impõe a orientação heterossexual e o gênero condizendo com a biologia impossibilita a satisfação dos desejos e a expressão social. E esse é o problema que precisa ser solucionado. Como é que se soluciona esse problema? Qual que é a redenção? Nós precisamos, então, determinar a nossa identidade de gênero pelos nossos desejos, que são sempre bons. Em todas essas expressões aqui, nós temos filosofias já de tempos atrás. Desde Revolução Francesa, filosofias que vão sendo maturadas, né, vão fermentando e vão desembocando aqui. E a consumação estaremos satisfeitos quando os nossos desejos e escolhas forem aceitos, reconhecidos e recebam concordância. Ou seja, quando as pessoas, todo mundo, toda a sociedade aceitar, reconhecer e concordar. É isso mesmo. Seja quem você quer ser. Vou agora usar uma citação de David Koyzis, do seu livro Visões e Ilusões Políticas. Ele fala muito sobre ideologias políticas e ele trata todas as visões políticas como uma ideologia, inclusive dizendo que o cristão tem que ter muito discernimento para não adotar ideologias que inevitavelmente são religiosas e são idólatras. Nós ficamos com a palavra de Deus. Então ele diz o seguinte: as ideologias são inevitavelmente religiosas. A ideologia provém do comprometimento religioso idólatra de uma pessoa ou comunidade. A idolatria escolhe um elemento da criação de Deus e tenta colocar essa coisa acima da barreira que separa o Criador da criatura, transformando-a numa espécie de Deus. Cada uma das ideologias tem base numa soteriologia específica, ou seja, numa doutrina de salvação. Isto é, numa teoria elaborada que promete aos seres humanos o livramento de algum mal fundamental, visto como a fonte de uma ampla gama de problemas humanos, entre os quais a tirania, a opressão, a anarquia, a pobreza e assim por diante. Então, toda ideologia tem uma soterologia, tem um objeto ou um foco de salvação ou uma expectativa de redenção para solucionar o mal. E toda ideologia é religiosa e é idólatra porque pega um elemento da criação boa de Deus e isola esse elemento e muda este elemento. Porque Deus criou todas as coisas boas, foi o que nós lemos em Gênesis 1:31. A estrutura da criação é boa e perfeita. O problema é o que nós fazemos com a estrutura. Temos a estrutura e temos a direção. A sexualidade humana é boa. Deus criou a sexualidade como algo bom, agradável e que o glorifica. Mas o que a humanidade faz? Ela pega a estrutura que Deus criou boa e direciona para uma finalidade idolátrica, elevando isso acima de Deus e criando então um ídolo e dizendo que é esse aspecto que vai nos salvar. E é aqui então que ideologia de gênero é uma visão de mundo e é uma religião. E o que diz então a cosmovisão cristã? É aqui que nós vamos fazer então o paralelo. Creio que todos nós conhecemos bem a narrativa bíblica e o livro de Gênesis está como o primeiro livro da Bíblia não por acaso. O livro de Gênesis trata sobre a criação. E se nós queremos ter uma cosmovisão bíblica e cristã, nós precisamos olhar com muito carinho para o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis mostra o propósito de Deus na criação, o porquê que ele fez, o como ele fez, o para que ele fez,
muito da nossa interação com a sociedade, seja em relacionamento ou trabalho, nós temos as bases no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis diz que Deus nos criou de forma perfeita. Gênesis 1:31. Deus viu o que ele fez e ele disse: é muito bom. Sendo Deus, ele não podia criar alguma coisa que não fosse boa. Ele criou muito bom. E Deus conferiu sentido prévio à sua criação. Gênesis 1:3 diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que está na mente de Deus se concretiza e existe um sentido prévio, antes mesmo de a coisa ser. A Bíblia nos ensina que nada acontece por acaso. Então, o texto de Mateus 10:29 é aquele famoso texto em que Jesus fala que um pássaro não cai do céu se não for da vontade do Pai, e que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, para mostrar como a providência de Deus age. E Gênesis nos diz que Deus criou, e foi um dos textos que lemos também no início, Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. E Deus então conferiu sentido ao homem e à mulher, e não foi por acaso. E quando alguém nasce com a genitália masculina ou feminina, não é por acaso. O problema é que nós, de certa forma, inclusive no meio cristão, já compramos a ideia de que o mundo é fruto do acaso, fruto de um processo evolutivo não guiado, e que as coisas são assim mesmo. Adotamos o materialismo, de que não existe propósito, não existe sentido, não existe algo, né, que confere sentido à existência humana. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que foi Deus que criou, ele criou com propósito, ele conduz a sua criação e ele determina, ele dá nome às coisas, e nome carrega um sentido e um propósito. Na visão bíblica, o que é a queda? A queda é justamente a rebelião contra Deus e a estrutura da realidade. Gênesis 3:11 é quando Deus chega para Adão e Eva, e ele diz o seguinte: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? A humanidade cai quando se rebela contra o padrão de Deus, quando se rebela contra o propósito e o sentido que Deus criou para as coisas. E a queda, ela é a raiz dos nossos problemas. Ela causa separação nossa com Deus, e isso já acontece ali imediatamente. Adão e Eva são expulsos do jardim para o leste e eles não podem mais retornar. E toda a narrativa bíblica mostra como Deus está trazendo a humanidade de volta. É por isso que, por exemplo, o tabernáculo, que é descrito no livro de Êxodo, a sua construção, a porta dele era para o leste. Isso era um sentido simbólico, porque a humanidade foi expulsa para o leste, agora ela volta do leste. A porta é por ali. Então, houve uma separação da humanidade com Deus. Todos nós morremos em pecado. Mas houve também uma separação com o próximo. Gênesis 4. Eu gosto sempre de falar isso, né? O primeiro ser humano nascido se torna o primeiro homicida. É claro que a narrativa bíblica ela não é exaustiva. Adão e Eva, né, creio eu, tiveram muitos outros filhos. Mas se entendemos que Caim foi o primeiro, ele também foi o primeiro homicida. Ele se rebela contra o seu irmão, ele se volta contra o seu irmão em um ódio fatal. E também uma separação conosco mesmo. Nós não nos entendemos mais. Existe uma crise, às vezes, psicológica, social. Nós temos problemas emocionais e problemas de nos percebermos muitas vezes. Qual é a solução? Insistirmos que os outros estão errados e nós estamos certos e nós temos que reverter aquilo que é da ordem criacional? Muito pelo contrário. Porque Jesus Cristo nos disse que é do coração que nascem toda sorte de males.
Adultério, homicídio, inveja, etc. Tudo isso vem de dentro de nós e não de fora. E a discussão era exatamente essa, porque criticaram os discípulos de Jesus que não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus fala, não é isso que torna alguém impuro. A pessoa já é impura, está dentro do coração, não é de fora, é de dentro que sai a impureza. A Bíblia nos ensina que por causa da queda é muito perigoso ser guiado pelos nossos desejos. Jeremias 17, verso 9, nos fala claramente isso, e aqui é um texto que você pode e deve usar quando alguém falar para você assim, siga o seu coração. Você tem dúvidas? Siga o seu coração. A Escritura nos diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Seguir o coração não é a melhor opção, a não ser que esse coração esteja muito alinhado à vontade de Deus, mas isso nós não percebemos subjetivamente, nós temos que perceber objetivamente quando olhamos para a palavra. Provérbios 3,5 diz o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não queira definir quem você é. Não queira dizer o que é certo e o que é errado, o que é o padrão, o que é a norma. Deixe que Deus diga o que é. Porque nós corremos o grande risco de entender errado. Redenção. Nós somos pecadores, estamos afastados de Deus. A redenção é graça, é dádiva. A redenção para nós, ela não é conquistada por nós. Ela não é afirmada ou imposta por nós. Ela é uma dádiva que Deus nos concede, porque é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós. É um dom, uma dádiva, um presente de Deus. E nós não fizemos nada. E pela obra de Cristo nós somos reaproximados de Deus, do próximo e de nós mesmos. Aquele problema inicial que a queda gerou, ele é solucionado. Efésios 2, 12 e 13 vai nos dizer o seguinte. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E a Bíblia diz que nós recebemos uma nova identidade, nós somos nova criatura em Cristo e nós então temos que refletir essa nova imagem. Nós agora fomos, como diz Romanos 8:29, predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. É a imagem dele que nós temos que refletir. Consumação. Nós entendemos que a redenção já aconteceu, mas nós ainda aguardamos a sua manifestação plena. A manifestação plena do reino de Deus, onde habita a justiça e aonde nós não precisamos mais lidar com as consequências da queda, com os distúrbios que a queda trouxe ou com a direção equivocada, quando estrutura e direção estarão juntas para o alvo que é a glória de Deus. Qual que é a nossa conclusão, então? A ideologia de gênero trata-se de um outro evangelho. Promete salvação em outro lugar, nos diz que o problema é outra coisa e nos promete um reino do qual não é o reino que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu. Então nós temos que cuidar para não sermos moldados por cosmovisões antagônicas à cosmovisão cristã. Nós precisamos deixar que a vontade de Deus molde a nossa visão de nós mesmos e do mundo. Romanos 12:2 diz exatamente isso. Não vos conformeis. A expressão grega ali dá a ideia de tomar a forma. Eu gosto sempre de pensar numa massa de bolo ou numa massa de pão. Ele vai ganhar a forma da forma que você colocar. Então, aqueles bolos, né, que tem aquele buraco no meio, a forma é assim. Ou então,
quadrado, ou redondo, ou retangular, ou triangular. Nunca vi um bolo triangular, mas se você colocar numa forma triangular, é assim que ele vai crescer e é assim que ele vai assar. O mundo que segue outras visões, outros padrões e que tem a sua epistemologia fundamentada em outro lugar, ou seja, ele entende o mundo a partir de outra perspectiva e de outra fonte, ele nos impõe certas formas. Se encaixa aqui, despeja a sua vida nessa forma e você vai ser feliz. A Bíblia diz: não se deixem amoldar pelo mundo, mas se deixem renovar para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ser renovados pela palavra. Alguns vão dizer o seguinte, e essa é uma crítica que vão fazer e fazem e vão continuar fazendo. O cristão é muito ingênuo porque ele permanece firme num livro que foi escrito há milênios atrás. Mas é que para nós esse não é somente um livro que foi escrito há milênios atrás. É a palavra de Deus. É inspirado por Deus. É a revelação de Deus para nós, que nos diz como nós devemos viver, como nós encontramos a salvação. Permanece na Escritura, porque por meio dela você se torna sábio para a salvação pela fé em Cristo. Felipe Fontes, então, utiliza uma frase dele para encerrar aqui. É simplesmente impossível ser um cristão coerente e um defensor da ideologia de gênero. Simplesmente impossível, porque a ideologia de gênero depende de uma cosmovisão antagônica à cosmovisão cristã. Eu quero lançar 4 perguntas, então, para nós pensarmos. Eu vou também ver se há alguma outra pergunta sobre o que nós tratamos aqui, mas 4 perguntas que eu entendo que sejam muito importantes diante do que nós vimos. Primeira, por que essas ideias e tipos de comportamento se manifestam... Opa, saiu errado ali. Se manifestam nas sociedades. Por que isso está acontecendo? Segundo, como vacinar nossas crianças e jovens? Eu acho que essa é uma grande preocupação das igrejas. E eu utilizei vacinar no sentido de proteger, de permitir que elas não sejam contaminadas por certas questões, embora elas estarão em contato com isso. Como pisar no mundo sem ser contaminado por ele. Terceiro, como lidar com aqueles que já aderiram à ideologia de gênero? Às vezes um filho, ou um sobrinho, ou um neto, ou algum amigo. E como nós devemos nos posicionar no debate público? Como é que nós expressamos a nossa cosmovisão no debate público? No Congresso Nacional, ou num fórum de palestras, ou num debate acadêmico, ou numa universidade, como é que nós nos posicionamos? São algumas perguntas que nós precisamos pensar para aprofundar e aplicar o assunto. Então,